em nossos corações. Nós temos que falar nesta aula de aura e irradiação. Comecemos a lembrar, nós seres humanos, como é que nós vivemos, o que fazemos. Qualquer coisa que a gente esteja pensando, sentindo, nós estamos irradiando fluidos. Não precisa ser nada de especial. É a nossa vida normal, comum. Mas nós estamos irradiando fluidos, não é? E os nossos fluidos têm características próprias. Não se confundem com os fluidos de outras pessoas. Porque os fluidos são neutros, mas conforme o espírito lhe dá um impulso, os fluidos adquirem características especiais. Então, nossos fluidos são muito particulares, não é? Bem, como nós estamos sempre emanando esses fluidos? Porque nós temos o perispírito. Eu gosto assim de levar como se fosse um modo agradável de dizer. Deus concedeu para cada um de nós um tanto da substância material do universo. Nós elaboramos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, e é como se Deus tivesse dito: meu filho, minha filha, aqui está, para você trabalhar, para você viver, para você produzir. Então, quando nós pensamos ou sentimos sobre o nosso perispírito, nós estamos produzindo emanações. E é isso que a gente chama de aura. Alguns falam áurea. Não, áurea quer dizer dourada. Não, aura. Allan Kardec, como é que chamou a aura? Ele não falou aura. Falou? Não. Mas ele conseguiu colocar uma nomenclatura apropriada. Quem sabe, quem lembra como é que Allan Kardec chamou? Ele chamou de atmosfera individual. Nós, onde vamos, estamos na nossa atmosfera individual, estamos cercados por esses fluidos. Nós emanamos, vivemos neles. Então, isso que é a aura. André Luiz deu um nome diferente: túnica de forças eletromagnéticas. Ele também disse que é o nosso hálito mental, não é? Mas é a aura. Então são as emanações fluídicas, nossas emanações fluídicas. Num desencarnado, como será a aura? Ora, ele também possui perispírito. Então, a aura é apenas resultante das emanações perispirituais, do perispírito dele. Mas nós encarnados, nós temos o corpo físico. Só que nós não ficamos limitados, não estamos como um pássaro numa gaiola. Nós estamos irradiando, nosso perispírito é fluídico, ele irradia, ele se expande. Então ele não está dentro do corpo físico, está acoplado com o corpo físico, não é? Então no encarnado, a aura é a difusão dos campos energéticos do perispírito, claro, como no espírito desencarnado. Mas tem também as irradiações das células físicas do nosso organismo. Quando nós pensamos, sentimos, agimos, nós estamos irradiando sobre o nosso perispírito, mas também sobre o nosso corpo físico. Interessante, nós encontramos uma citação muito curiosa, que a aura não existe em cadáveres. Não existe. Por quê? Porque não há perispírito no cadáver. Já está desligado. O perispírito acompanhou o espírito. Não ficou no corpo. Ou ficou? Claro que não. O perispírito é o envoltório fluídico do espírito. Acompanha o espírito onde quer que ele vá. Não é do corpo, é do espírito, não é? Pessoas em hipnose também
não se verifica a aura. Por quê? Porque elas estão desdobradas. Por efeito da hipnose, elas transcenderam o corpo físico. Então nós podemos ver a aura delas perispiritualmente, como dos desencarnados, mas não através do corpo físico, porque elas estão transcendendo o corpo, não é? E também as pessoas desmaiadas. Interessante isso, né? Uma pessoa desmaiada, existe a aura, mas ela é menos nítida, porque a pessoa não está em intensa atividade através do corpo. Ela está num estado especial, não é? São pequenas informações que ajudam a gente a entender o que se passa. Vamos ver então aqui, por exemplo, olha aqui, uma representação da aura de uma pessoa. E não é muito expandida não é? Está bem juntinha ao corpo, não é? A emanação pequena. Então nós temos aí, como seria mais ou menos através do corpo todo. Aí tem só uma parte, só o tronco. Mas nós temos também uma representação mais bonita, colorida e ampla, não é? Olha aí, pode ser também assim. A aura não só próxima ao corpo, mas se estendendo, causando reflexos, não é? Muito bem, deu para assistir? Deu para olhar? Às vezes a gente corre, não é? Não deixa a pessoa nem olhar direito. Tudo bem? Só para dar uma ideia. Agora vamos ver. Se nós falamos de aura, nós temos que entender que é possível fazer um exame da aura. Sabe por quê? A aura é um campo biológico bem estruturado. Ela apresenta um sistema ordenado de emissão e recepção. Ela é viva. Ela está recebendo os fluidos e também emanando. Então ela tem tonalidade, forma, luminosidade e ela causa sensações nas pessoas. Às vezes estamos junto a uma pessoa e dizemos, não sei, a presença dessa pessoa não me faz bem. E outra a gente diz, quando essa pessoa está por perto eu me sinto tão bem. É justamente o nosso contato perispiritual de aura a aura, que às vezes é favorável e às vezes não é tão favorável assim, não é? Então, conforme a situação física, espiritual daquele que produz a aura, então nós temos aí uma diferença e podemos avaliar as condições de encarnados e desencarnados. Podemos examinar a aura. Como? Por clarividência. O que é clarividência mesmo? É um fenômeno anímico. Não estamos falando de fenômeno mediúnico. Não precisa nenhum outro espírito aí. Só a própria pessoa. Ela transcende o corpo e ela consegue ver a distância através de corpos opacos, porque ela está vendo perispiritualmente, ela não está vendo com os olhos, ela está vendo perispiritualmente, não é? Então, nesse caso, ela pode observar auras das outras pessoas. Ela não está vendo com os olhos do corpo, ela está percebendo perispiritualmente. Ou então por vidência, aí ela está ajudada mediunicamente. O Espírito está ajudando para que a gente possa ver a aura de alguém, não é? Não estamos agindo sozinhos. Agora, o grande problema é que aquilo que a gente está observando da aura de uma pessoa pode ser apenas um estado momentâneo em que ela se apresenta. É como o nosso rosto. Às vezes a gente olha uma pessoa e a gente acha a pessoa assim, e essa pessoa é brava, né? Parece severa. Coitada, a pessoa está no meio de um problema, está de cara enrugada, está preocupada, e nós estamos julgando
da aparência que ela está apresentando. Mas nós nos enganamos, que a pessoa não é sempre assim. Ela estava assim por uma preocupação de momento. Então a aura também, a aura vai variar, tá? No aspecto, cor, amplitude, em razão de várias coisas, dos graus evolutivos. Se for só do grau evolutivo, a gente até poderia fazer uma classificação da pessoa. Tá? Acredito que os espíritos têm essa capacidade. Os bons espíritos, eles sabem, pela nossa emanação, a emanação da nossa aura, o nosso estágio evolutivo, as nossas condições. Por isso que às vezes a gente não precisa nem falar. Dos estados anormais, transe, ou então estados patológicos. Durante o transe, a nossa aura é diferente do comum. Chico Xavier, certa vez, foi examinado por companheiros que estavam querendo saber como era a aura do Chico Xavier. Então procuraram fazer observação dele normalmente, conversando com as pessoas, mas depois ele orando. É diferente, a expansão da aura dele foi enorme quando ele estava orando. Então depende do momento que a pessoa está passando, né? Uma doença, um estado patológico, está doentinho, não tem muita emanação, está debilitado. Tá? Então a aura não se apresenta maravilhosa. Condições emocionais, sensibilidade, percepção e doação magnética. Então varia muito a aura. Por isso é que as pessoas que olham uma vez alguém e percebem a sua aura, se fizerem uma classificação da pessoa, já estão errando, estão sendo precipitados. Um exame de momento só não basta. Precisamos conhecer melhor a pessoa, não é? E é interessante também a gente saber que certas enfermidades alteram a aura, hein? Olha lá. Distúrbios nervosos transitórios já estão influindo na aura. Mas, por exemplo, quando terminar aquela enfermidade, aquele problema, quando a pessoa sarar, a aura se decompõe. Não vai apresentar falhas. Tá? Só apresentou enquanto ela estava doente. Nesse tipo aqui, olha, distúrbios nervosos transitórios, ciática, herpes, etc. Mas algumas doenças nervosas severas, como epilepsia, histeria, hemiplegia, se elas se instalarem, as alterações de aura podem ser permanentes. Acontece às vezes de a pessoa ter sofrido alguma enfermidade desse tipo, são mais severas, atingem o sistema nervoso, então fica como que uma lesão, uma diminuição. A pessoa pode ser que tenha sarado, mas não se recuperou inteiramente. É mais difícil. Algumas obsessões deixam lesões. Essa, por exemplo, seria uma delas. Algumas obsessões intensas, demoradas, então elas causam alterações no corpo e, naturalmente, também na aura da pessoa. O que influi também sobre a aura? Os hábitos que aviltem a mente esgotam os nervos. Nossa, alimentação inadequada. E a gente gosta tanto de uma feijoada, bistequinha de porco e mais não sei o que, não é? Bom, dentro de certo limite, tudo bem. Mas quando nós saturamos demais o nosso organismo, quando nós o prejudicamos, não é? Então isso vai aparecer em certas situações da nossa aura, desequilíbrios, falhas. Nós vamos ver daqui a pouco, embora seja numa planta, mas a gente vai ver assim como há falhas. Então, uma pessoa que apresenta um desequilíbrio por álcool, por drogas, a aura dela apresenta pedaços que não brilham.
pedaços que não apresentam a coloração, porque são as lesões, assim como o nosso corpo físico está apresentando lesões, a nossa aura também apresenta interrupções, modificações. Tá? Agora nós vamos ver um tipo de exame que a gente colocou aí no livro, que era um processo ainda em fase de pesquisa de definições. Na época que escrevemos o livro, sim, mas atualmente a gente diria, isso está quase no esquecimento. O que é? A quirliangrafia. Quase ninguém fala mais nisso, né? Mas foi uma febre. Quirliangrafia. Trouxeram até máquinas no Allan Kardec para a gente conhecer, para a gente tirar a fotografia do nosso dedo, para ver como era a irradiação, não é? Então, é um processo de fotografias feitas em campos de alta frequência. Esse processo foi descoberto e desenvolvido pelo casal Kirlian, na Rússia, numa cidadezinha chamada Alma-Ata. Então, não é um processo ainda em fase de pesquisa de definições. Eu penso que está meio abandonado. Eu não ouço, não leio muito mais a respeito, não é? Agora, quando saíram essas fotos, também acontecia deles porem uma moeda. E a moeda apresentava também uma roda luminosa. Aí o pessoal dizia, nossa, mas a moeda tem alma. Se nós estávamos falando que a aura era a emanação espiritual, então como é que uma moeda tinha? Então aí era o efeito corona. É um fenômeno eletrofísico comum observado até nos minerais. Então quer dizer, ali havia um processo agindo sobre o mineral e provocando uma irradiação. Mas não era um ser com a sua aura. Absolutamente não é. Não é? Muito bom. Vamos mostrar para vocês uma fotografia Kirlian de uma folha de planta. Olha que beleza, né? Aí talvez não é muito visível para vocês, mas é muito bonita essa foto. E vocês notam a luminosidade nas bordas. Se cortar um pedaço da folha, ela não vai apresentar a luminosidade, fica uma falha, não é? Então quer dizer que há um todo nessa folha, essa aí está inteira, está completa. Então nós vemos aí uma folha de uma planta, como ela apresenta também a sua irradiação. Agora que nós já aprendemos, já vimos um pouquinho essa questão de aura, podemos começar a pensar na irradiação. Porque cada pessoa com seus pensamentos, sentimentos habituais, ela está irradiando aquilo que ela é. Não adianta esconder. Para o plano espiritual, as palavras que nós dizemos, a cara de santo que a gente apresenta, não vale nada. Porque aquilo que a gente vive, sente, é isso que está produzindo efeitos. E que os espíritos medianos, principalmente os mais evoluídos, sabem interpretar perfeitamente, não é? Então, nós vamos impregnando com o nosso fluido particular coisas e ambientes. Nós somos algo vivo e atuante. E interessante é que às vezes talvez a gente diga assim, mas eu não estou pensando em nada, não quero influenciar ninguém, não. Mas você faz isso. Você faz com aquilo que você é, pensa, sente, você está emanando. E as pessoas que sentirem e puderem aderir ou rechaçar, estão sentindo a sua influência. Você está influindo nos outros. Então, às vezes, você diz assim, mas eu não falei nada. Você não falou, mas o seu todo fala. E, às vezes, incomoda alguém. Não é? Então, uma presença calma, fraterna, talvez seja melhor aceita.
do que alguém que é muito inquieto, que tem algum problema. É interessante, eu vou contar para vocês, que eu compreendo quando uma pessoa está sofredora e que às vezes os outros se incomodam com ela. E a pobre da pessoa não fez nada, ela só está sofredora, mas os outros não gostaram e reagiram, e a pessoa sofre mais ainda. Eu experimentei isso e agora eu compreendo. Por isso que a gente deve ter compreensão, tolerância, caridade para com as pessoas que não são tão agradáveis, não é? Em uma certa ocasião, eu estive em Uberaba. Era muito cedo ainda para ir até o grupo da prece lá do Chico Xavier, e eu estava hospedada numa pensão, e eu fui até a pracinha da cidade. Mas eu não estava bem. Eu não sei porquê. Não é que eu estivesse entristecida ou contrariada, mas eu não estava bem. Não me sentia espiritualmente bem. Isso é difícil, geralmente eu estou em paz, graças a Deus, tudo bem, mas eu não estava, por alguma razão. E estando na praça, quietinha, caminhando, procurando espairecer um pouco, havia um grupo de garotos na praça. Pois os garotos na praça olharam para mim e começaram a implicar comigo. Eu não fiz nada, mas eles não gostaram da minha presença, ou do acompanhamento espiritual com o qual eu estava, certo? Então eu aprendi, nesse episódio, eu aprendi que é preciso termos compreensão, carinho, tolerância com as pessoas que não estão fazendo nada, coitadas, mas que a presença delas desagrada e causa reações, não é? Então, através das irradiações de sua aura, a criatura estende a própria influência e, como disse Einstein, essa influência diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, o próprio ser. Mas, embora vá atenuando, diminuindo, não acaba nunca. Sempre existe. A influência é reduzida, mas se estende ao infinito. Vocês já pensaram que nós estamos agindo e fluindo de uma forma assim, imensa, enorme, a muita distância? A gente faz as vibrações à distância e acredita, será que nós estamos vibrando aqui e conseguimos ajudar num outro país ou num outro estado brasileiro? Mas conseguimos sim. Nós influímos à distância, não é? Claro que depende da intensidade com que a gente vibra, não é? E se for um conjunto, tá? Agora, as diferentes auras, já pensou aqui no nosso ambiente? Cada um está ocupando materialmente um espacinho, cabe numa cadeirinha. Será que perispiritualmente, na aura, cada um está cabendo na cadeirinha? Não sei. Alguns pode ser que sim, outros acho que estão espaçosos, não é? Estão ocupando mais espaço. Mas temos que pensar assim, olha, as diferentes auras encontram-se, cruzam-se, misturam-se, mas não se confundem. Quer dizer, olha, entrosou, mas cada um é um. Mistura, mas não se confunde. Cada um é um. As nossas auras nos acompanham. Nós às vezes entramos em conversação, em vibração uns com os outros, mas cada um sai, ele tem a sua aura. Não perdeu a sua aura. Ele continua com a sua aura. Não é? Pelas qualidades particulares dos seus fluidos, nós sabemos que os fluidos podem se combinar ou se repelir. As nossas auras são emanações fluídicas, então elas também se harmonizam ou se repelem. Podem causar uma impressão agradável ou desagradável. Aí nós temos uma das explicações para antipatia e simpatia. Bom, não é tudo assim por causa das auras.
gosto de comparar, por exemplo, você teve um professor de matemática e você tinha dificuldade na matemática e aquele professor de matemática tinha óculos de aro grosso e você guardou aquela impressão de desagrado, de preocupação. Quando você vê uma pessoa que tem óculos de aro grosso, você olha para ela e você sente uma antipatia, um desagrado, porque isso é psicológico, não é propriamente espiritual, é psicológico, lembrança de uma situação. Aquele óculos de aro grosso relaciona você a uma impressão desagradável do passado. É só você compreender isso, não é? Por que eu senti antipatia por aquela pessoa? Às vezes foi uma circunstância assim. Tá? Nem sempre é por causa da situação espiritual da pessoa. Dizem que, por exemplo, desde as crianças aos adultos, todos conseguem sentir assim, achar mais bonitas as pessoas que têm feições simétricas. E quando a pessoa tem feições irregulares, as crianças e os outros não as escolhem. Então vocês vejam, é uma questão orgânica, hereditária, depende de genes, não quer dizer nada espiritual ou qualidade moral, mas nos impressionam. Então, às vezes, simpatia ou antipatia tem muito a ver com certas coisas que não são questões espirituais. Então, por isso que a gente precisa aprender a superar isso. E mesmo quando for moral e espiritual, a gente tem que estar preparado para lembrar Jesus. Dessa pessoa eu gosto, daquela pessoa eu não gosto não. Me é antipático, me é simpático, nós temos que gostar de todos. Mesmo porque aqueles que às vezes parecem tão simpáticos para a gente, quem vê cara não vê coração. Ali às vezes está o maior perigo, e a gente embarca nessa canoa, não é? Então nós temos que ter essa compreensão, amar as pessoas, tolerar, ajudar, independentemente de se são simpáticas ou não são. Mas às vezes a causa é uma causa sim espiritual. São as auras que a gente identifica alguma coisa, né? Certos espíritos são atraídos e imantados pela aura do encarnado. Interessante. Isso aí tem uma série de razões. Por que imantou? Aquele tipo de aura atraiu determinado espírito. Pode ser uma coisa boa e pode ser alguma coisa desagradável. Olha o vício aí, não é? A emanação da aura atraiu o espírito vicioso também. A emanação de alguém colérico atraiu também aquele que vibra muito irado. Né? Então nós temos aí alguma explicação. E as auras, as vibrações suaves, bondosas, também atraem espíritos. Mas às vezes é necessário que o médium traga para a reunião algum espírito. E os instrutores espirituais imantam o espírito necessitado ao médium. Então, às vezes, durante a semana que vai haver a reunião, o médium começa a sentir uma presença desagradável, alguma coisa. Quando vai para a reunião mediúnica, ele dá passividade, o espírito é ajudado e ele sai liberado. O espírito estava imantado à aura da pessoa, num processo que os amigos espirituais sabem escolher que médium, qual a aura que pode imantar com a daquele espírito, não é? Mas os espíritos amigos imantam a gente para que a gente possa servir a este ou aquele espírito em necessidade. Quando entramos em contato com a irradiação, a aura de alguém, se a pessoa for bem sensível, ela pode perceber se os fluidos são bons ou não. Às vezes ela até percebe as intenções e sentimentos da pessoa. Alguns entram assim na aura
É interessante os médiums, né? Eles têm essa sensibilidade maior. Eu me recordo, por exemplo, que a minha irmã era médica. E algumas pessoas tinham algum problema, ela não se controlava, ela não conseguia dar a mão. Ela levava muita impressão e ela não gostava. Ela deveria aprender a superar isso, mas ela não gostava de sentir. Então, na aproximação ela já sabia. Então ela não queria nem dar a mão para a pessoa. Tá? Ela devia superar, não é? Mas ela sentia bastante. Então, às vezes é isso que acontece, não é? Capta as intenções, as vibrações da pessoa. E também, às vezes, a pessoa percebe o ambiente fluídico, não só a aura de alguém, mas do próprio ambiente. Às vezes há mais de um espírito no ambiente. Ele pode sentir, o ambiente está pesado. O que significa isso? Que há vários espíritos com problemas, com emanações, com vibrações desagradáveis, não é? Ou o ambiente ficou lindo, ficou suave, emocionante, porque havia uma leva de bons espíritos que se aproximou. Não é? Muitas vezes em reuniões mediúnicas, alguns médiuns veem grupos de crianças. Não é porque é criança na forma, é que são espíritos que estão equilibrados, são benévolos e estão colaborando na reunião, porque têm bons sentimentos, estão alegres, transmitem alguma coisa de bom. Então lá vem eles. Então os médiuns não sabem por que vem aquele grupo de crianças. Elas estão fazendo um serviço, aqueles espíritos estão fazendo um serviço de harmonização, de suavização do ambiente, não é? No médium em transe, a percepção se faz em maior grau. Claro, quando a pessoa está em transe, ela está com maior intensidade, às vezes quase desdobrada, ela entra muito em contato. Uma coisa é a pessoa, eu estou aqui, bem controlado. Agora, de repente, começo a entrar em transe, eu transcendo, eu me expando, aí eu entro em maior comunicação. Eu entro em maior comunicação da minha aura com a aura de espíritos, não é? Então, no médium em transe, a percepção se faz em maior grau. E isto o médium precisa aprender a disciplinar, a se equilibrar. Porque ele sabe que ele está num exercício espiritual, ele sabe que é um serviço. Se o espírito é difícil, ele sabe que aquilo vai ser temporário e que depende do equilíbrio dele. Não é porque ele está percebendo e sentindo os problemas do espírito que ele vai ceder aos problemas do espírito. Às vezes ele acolhe fraternamente, mas ele não cede. Pelo contrário, ele é que ajuda ao espírito, não é? E quando termina o transe, as auras não se misturam, né? Não ficam presas uma à outra. Lá vai o espírito embora com a sua aura e o médium volta ao seu equilíbrio. Por isso que o médium às vezes fica preocupado, assustado. Não precisa ficar. Quando terminar o transe, o espírito se afasta com a sua aura e você volta ao seu normal. Por algum tempinho, você ainda pode ter alguns resíduos das vibrações que o espírito deixou com você, mas ele já não está mais ali. Ainda são resquícios de como ele influenciava e você percebia, certo? Bom, isso aqui vocês sabem. O que nós vamos falar agora? Vocês já sabem há muito tempo. Como distinguir os fluidos, não é? A prática vai ensinando. Vocês não fizeram os exercícios? Percepção de fluidos, não é? Para começar a conhecer. Que fluido é esse? Então, como é que a gente classifica? Bons fluidos, quais são? Aqueles que são leves, agradáveis, suaves, calmos. Às vezes pode ser um fluido intenso, mas é uma intensidade agradável, estimulante,
certo? Já se imaginaram, por exemplo, um espírito que é dinâmico, ativo, mas está bem? Ele deve movimentar a gente. Às vezes o médium vai sentir, eu fiquei elétrico, mas num bom sentido. Não é aflição, não é desequilíbrio, é vibração maior que aquele espírito imprimiu a você, não é? Então, são fluidos bons. Eles causam geralmente bem-estar, euforia espiritual. E maus fluidos são aqueles que você sente pesados, desagradáveis, violentos, né, desarmônicos, sensação de mal-estar, desassossego, nervosismo, cabeça pesada, começa a influir no físico, né? Pálpebras chumbadas, bocejos, arrepios. Agora, cuidado com isso. É possível sentir um mal-estar, mas não culpa os espíritos não, às vezes é seu próprio. Por quê? Você só vai sentir mal-estar se algum espírito sofredor, perturbado, se aproximar. Às vezes você fez isso com você mesmo. Cultivou desânimo, inquietude, desagrado. Você começou. No começo você está só pensando, mas você está pensando e dirigindo os seus fluidos. Daí a pouco você fica assim, um dia inteiro, e se irrita com tudo, e acha mal em tudo, e reclama de tudo. Daí a pouco você está vivendo em fluidos desagradáveis. Mas não culpa ninguém não. Você mesmo fez isso. E a solução naturalmente vai estar em você também, como nós vamos ver daqui a pouco, não é? Mas é bom saber que nem sempre são outros não que estão nos causando algum mal-estar. Diante disso, o que a gente faz se a gente quer absorver fluidos bons? Eu quero absorver fluidos bons. Você vai vibrar na mesma faixa que produz esses fluidos. O que produz fluidos bons? Sentimentos fraternos, ânimo para viver, desejo de fazer alguma coisa de bom, o sentimento da arte. Todas estas coisas mexem, produzem um tipo de fluidos. Você quer assimilar bons fluidos. Você vai produzir fluidos semelhantes porque eles se combinam com facilidade. Então, num ambiente cheio de fluidos, se você está produzindo esses fluidos bons, você tende a combinar com os fluidos bons das pessoas que ali estão, encarnadas ou não. E para repelir fluidos maus, nós estamos à mercê dos espíritos maus? Não. Nós podemos sim perfeitamente reagir, podemos produzir fluidos bons, não é? Às vezes as pessoas têm medo do espírito mau. Quando esse espírito se aproxima, eu sinto medo. Não sei o que vai me acontecer. Mas está na sua mão. Firma o pensamento no bem e irradia fluidos bons. O fluido bom é mais positivo do que o fluido mau. Naturalmente ele é mais poderoso. Já faz parte da ordem divina. Então, se você pensa para o bem, aquele fluido não vai conseguir predominar. Os fluidos bons predominam sobre os maus. Vamos brincar um pouquinho para vocês terem assim um momentinho de distração. Dizem que certa vez um homem precisava medicar o seu cavalo e o veterinário deu uma pílula que ele deveria pôr num canudo e pôr na boca, entre os dentes do cavalo e soprar, porque assim depois o cavalo engoliria. Só que o cavalo soprou primeiro. Ele engoliu a pílula. Não é? É uma brincadeirinha para dizer o quê? Que nós estamos no meio de muitas pessoas, muitos seres espirituais desencarnados. E nós estamos sujeitos a receber esses fluidos, se não estivermos ativos para o bem. Então, vamos cultivar os pensamentos bons, sermos ativos para o bem, então não temos que temer
os fluidos maus, não é? Está em nós a defesa. Agora, às vezes é necessário ajudar. Talvez que algumas pessoas digam, ah, não, mas esses fluidos maus são desagradáveis, podem nos prejudicar. Então, quando o espírito se aproxima e tem fluidos maus, não quero recebê-lo. Olha aí a falta de caridade, não é? Ou então há pessoas que dizem, não, você não deve conviver com pessoas de baixo astral, procure conviver só com pessoas alegres, positivas. Olha a falta de caridade. Claro que você não deve se deixar dominar por pessoas que só se queixam e reclamam e alugam você para contar mágoas. Também não. Mas às vezes as pessoas precisam um pouquinho que alguém ouça e fale alguma coisa melhor em resposta, não é? Então veja, ó, às vezes o médium está numa reunião e ele percebe um espírito com maus fluidos, ele sente aproximação, mas ele não vai rechaçar. Por quê? Porque ele sabe que precisa ajudar, que se os espíritos amigos trouxeram, é porque aquele espírito precisa de uma oportunidade, de sentir um clima melhor, receber palavras melhores. Tá? Então, como é temporário, é uma caridade que o médium faz. Então, ele não diz, vá de reto, Satanás. Ele não fala isso. Ele sabe que é um espírito como nós, não é? Então, ele se prepara, põe seu pensamento no seu amigo espiritual e se dispõe a acolher aquele espírito para que ele possa ser ajudado, esclarecido, não é? Então, nesse caso, apesar de sentir os fluidos maus, o médium não rechaça, ele está em serviço, né? Vejamos agora a irradiação fluídica. Outro dia mandaram um e-mail para o site do Allan Kardec perguntando o que era vibração, o que era irradiação, o que era radiação. E a gente teve que explicar aquilo que vocês já sabem, não é? É uma projeção consciente e voluntária do pensamento e do sentimento, movimentando forças fluídicas em favor de alguém. É isso que nós espíritas entendemos por uma irradiação fluídica. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dirigindo, direcionando as nossas irradiações, os nossos fluidos, para beneficiar alguém. O objetivo é esse, não é? E a gente pode fazer isso mesmo à distância. Agora, as condições de quem irradia. Porque nós temos a impressão que a gente chega no centro espírita como quem chega na igreja. Chegou na igreja, é um lugar sagrado. E aí você vai orar. O ambiente às vezes favorece, né? Todo mundo vai lá só para orar, tudo bem. Mas se você tem a cabeça cheia de coisas e cultivando coisas erradas, quando você chega lá e você quer orar, nossa, o que sai de você, o que está lá dentro de você, são os pensamentos horríveis, agressivos, revoltados, e você diz, ai, que demônios que estão comigo. Não é, é tudo que você vinha fazendo e pensando, e não muda de repente. Você tem que insistir, acalmar-se, e começar a pensar bem, e realmente orar, ler coisas boas, e devagarinho você vai modificando isso, porque você não fez isso lá fora, na vida. Então você trouxe para cá essa situação. Então vamos lá ver, só dá fluidos bons quem possui boa atmosfera espiritual. E como é que a gente tem uma boa atmosfera espiritual? Devido a bons pensamentos, sentimentos e atos. A gente não vai viver espiritualmente para o bem só quando a gente está no centro. A gente está aprendendo no centro e formando um bom ambiente mais favorável. Tudo bem, tudo bem. Mas para nós interessa a nossa vida. Estamos aprendendo que onde estivermos, nós estamos produzindo essas coisas.
E se você não usa sempre isso, não constrói sempre isso, quando você chega no centro e quer construir, de repente não dá, hein? Você não treinou os músculos e de repente você chega na academia e já quer fazer maravilhas, não dá. Tem que ter um exercício constante. E é isso que o cristão faz. Tá? O cristão não é santo, perfeito, mas ele está sempre lembrando as coisas boas e cultivando as coisas boas. É isso que o cristão é no mundo, sal e luz. Ele equilibra o ambiente onde ele vive, não deixa degenerar, e além disso ele ilumina com o seu conhecimento, com o seu sentimento, não é? Então o que a gente podia fazer para ter uma boa atmosfera espiritual? Olha, na alimentação, frugal, não comer demais. Nossa, será que é verdade? Não posso comer o que eu gosto? Pode, mas não exagera, não é? Nem faz bem para a sua saúde e deixa você também espiritualmente pesado, não é? E fica aquele hábito de comer. Então, olha, alimentação mais frugal, abster-se de vícios. Na conversação, evitar palavreado baixo, imagens inferiores. Algumas pessoas acostumaram a ter uma conversaiada sempre com palavras de baixo calão, até o pretexto de brincar. Eu me lembro que acho que era o Jair, aquele cantor é Jair, como é que é o nome dele? Jair Rodrigues. Ele não chamava todo mundo de cachorrão? Oi, cachorrão. Oi, por quê? Por quê? Então, sem querer, às vezes, a gente não tem um cuidado na linguagem. Não pode fazer uma brincadeira de vez em quando? Pode. Mas cuidado para não cultivar isso lá para baixo. Não é bom. Você fica com um padrão de vibração e de pensamentos que não são os melhores. Dominar sentimentos passionais e instintivos, procurar manter o comportamento cristão. É isso que a gente precisa para ter uma boa atmosfera espiritual. Não precisa ser santo, mas precisa ser alguém. Vamos usar uma palavra aí que não é bem isso, mas vamos dizer, elegância de pensamento e de atitudes. Não é? Elegância, não é só elegância do corpo, uma roupa bonita, bem talhada. Elegância também do que a gente pensa, sente, não é? Como fala. Por que não? Hã? Então vamos ver como é que a gente faz uma irradiação. Tá? Você já sabe, porque vocês fizeram o tempo inteiro no iniciação, não é? Mas ele está relembrando. A gente se concentra e ora. Concentrar, você sabe o que é? O que é concentrar? É focalizar um ponto de interesse. O que nós viemos fazer aqui na hora que nós queremos trabalhar mediunicamente? Nós queremos preparar um ambiente e estar em comunicação com o mais alto. Esse é o nosso interesse, é o nosso foco. Não queremos pensar no corpo, não queremos pensar em nada do mundo, nós queremos pensar no nosso eu espiritual e na ligação com essa atmosfera desses bons amigos. É o que nós queremos. Isso é concentração. E a gente faz isso de várias maneiras. A gente faz isso orando, a gente faz isso pensando nos companheiros que queremos que todos estejam bem, pensando nos amigos espirituais, agradecendo pela presença deles, ou desejando ajudar aqueles espíritos que estiverem ali em necessidade. Nós temos sempre muitos meios de fazer isso, porque senão a pessoa diz assim, eu não sei concentrar, já cansei. Porque você pensa que tem que ser assim, duro, firme. Nós não somos yogis, nós não somos hindus, nós não temos esse treino. Mas nós podemos sempre estar concentrados em torno dos objetivos da reunião e da fraternidade. Está valendo, não é? Então a gente se concentra,
se conscientiza dos objetivos, ora para ficar em condições de agir e obter assistência espiritual superior. Porque quando nós vamos fazer essa irradiação, nós não queremos fazer sozinhos. Nós queremos que haja amparo, ajuda espiritual, queremos nos unir a isso. Só a nossa irradiação é fraquinha, né? A gente quer unir com eles, não é? Focalizar como pensamento o objeto da sua irradiação. Para que nós estamos irradiando? É para aquele caso que houve um acidente grave, alguém desencarnou, a família está meio desesperada, é para isso que a gente quer focalizar. Ou então é para uma guerra que está havendo não sei onde. Ou então é para alguém que está passando por uma dificuldade, queremos mandar uma emissão de fluidos bons, de equilíbrio. Então a gente foca naquilo que a gente quer ajudar. E aí a gente emite o que deseja transmitir, empregando a vontade. Vocês repararam que é preciso ter um direcionamento de vontade? Porque fluidos a gente tem. Todos nós temos. E os amigos espirituais, se nós queremos ajudar, eles vêm secundar os nossos esforços. Não vai faltar. Não falta nada. Só depende do pensamento, da vontade direcionando. Isso nós podemos fazer, exercitar, não é? E se for em grupo, nós temos que agir todos ao mesmo tempo e para o mesmo fim. Começa a preparação para uma reunião mediúnica. E o pessoal está lendo uma mensagem, um trechinho do Evangelho. Só que cada um está pensando uma coisa. A pessoa que está lendo lá, coitada. Ela está lendo, mas cada um está pensando outra coisa. Qual era o objetivo da leitura? Era que todos começassem a pensar mais ou menos as mesmas coisas. Por isso uma leitura. Mas as pessoas não entenderam isso. O que elas pensam que é uma reunião? É mágica? Liga de repente como um computador, liga a lâmpada. Não é assim. Para nos ligarmos todos e formarmos um ambiente, nós temos que começar, olha que ajuda, uma leitura. Se a gente prestar atenção na leitura, todos estão pensando mais ou menos as mesmas ideias, e são ideias boas. Geralmente o pessoal diz assim, vamos esquecer tudo lá fora. Eu costumo sempre comentar que um rapaz é que me ensinou isso. Ele disse, olha, eu chego no centro espírita, eu venho buscar amparo, e estamos lá, vai começar a oração, eu estou todo fervoroso, e aí a pessoa diz assim, vamos esquecer nossos problemas. Eu lembro. Eu estava esquecido. Mas a pessoa falou, vamos esquecer nossos problemas, eu lembrei que eu tenho problemas. Nunca mais eu falei assim. Vamos falar então de diferente. É um momento abençoado em que vamos dialogar com a espiritualidade. Voltemos os nossos pensamentos para as coisas agradáveis e belas e bondosas. Não podemos falar do positivo, precisa falar do negativo? Mas como é um hábito, olha, é a mesma coisa de Papa Passe. A gente tem que educar para sair daqui. Certo? Então essa história de falar, vamos deixar nossos problemas lá fora, isso não funciona para muita gente. Faz lembrar. Então vamos mudar o modo de falar, né? Então aquela leitura está agindo, conduzindo a gente. E nós queremos alcançar uma irradiação boa, com amor e boa vontade. Se a gente conseguir todos nos unirmos, estarmos na melhor disposição, quando nós vibrarmos para o mesmo objetivo, com amor, com boa vontade, nós vamos emanar o melhor que temos. Será que vai causar algum milagre, algum fenômeno extraordinário? Não precisa. Mas que vai beneficiar mais. Que nós vamos conseguir produzir alguma coisa boa, vamos. E quando a gente produz algo bom assim, a gente sempre recebe, né? É dando que se recebe. A gente faz a pergunta, a gente doa, mas a gente recebe, canaliza
para o superior, não é? Agora, essa irradiação, sempre ela é benéfica, mas se a gente irradia um pouquinho assim, e o problemão é assim, ajudou, mas não resolveu tudo. Por isso, em alguns casos, a gente deve fazer vibrações repetidas. Quando a gente tem um caso que deseja ajudar, a gente não vai orar uma vez. A gente vai fazer irradiações repetidas para o mesmo caso, certo? E a gente vai então conseguindo produzir modificações. E quando a gente faz uma vibração geral, mas a gente não visualizou nenhum caso especial, essas vibrações nossas são perdidas? Não são. Os amigos espirituais aproveitam. Nós doamos pensamentos e sentimentos bons, fraternos, desejo de ajudar, confiança em Deus. Nós passamos isso. Isso é valioso. É uma substância fluídica, admirável. Pode produzir muito bem. Mas nós não visualizamos ninguém. Mas os amigos espirituais sabem para quem entregar, sabem para quem canalizar. Então eles ajudam, mesmo quando a gente faz uma vibração geral, certo? Nós temos aqui alguns desenhinhos que antigamente a gente dizia assim: existem as radiações mentais, olha lá, da mente, tá? E existem as irradiações fluídicas do sentimento, que a gente representava assim, tá? Mas não precisamos pensar dessa maneira. Por quê? Sejam do pensamento do intelecto, sejam do sentimento, o que importa é que a gente está irradiando, que a gente está emanando. E quando a gente doa, a gente sempre recebe. Exercita para o bem, cultiva as forças da... Às vezes as pessoas dizem assim: como é que eu vou me defender? Defender dos espíritos maus, desse assédio, desses climas. Cultive o bem. É natural. Deus não iria nos deixar à mercê das pessoas que são prejudiciais, dos espíritos que têm um clima desequilibrante. Não, a cada um segundo suas obras. É verdade que na família, no ambiente de trabalho, às vezes a gente tem uns probleminhas repetidos, porque são os nossos exercícios de resistência. Porque senão é muito fácil. Deixa eu que eu vibro para o bem. Muito bem. Mas eu quero ver você ser capaz de vibrar para o bem, encontrando resistência. E é isso que às vezes te fortalece, te desenvolve. Então, na família, reajustes que às vezes a gente precisa, vai exercitar a paciência, a compreensão. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Nada de complexo de culpa. Não vamos nos esforçar, vamos compreender. Não consegui, falhei nesse momento, mas agora eu vou fazer o bem. Então nós estamos sempre nos motivando para fazer o bem. É assim que nós descobrimos a nossa capacidade de irradiação, aquilo que estamos produzindo para nós mesmos. O que é a nossa aura? É um depósito particular, pessoal, nosso, e que está à nossa disposição para a irradiação. Algumas pessoas querem ser simpáticas aos outros, falando bonitinho e agradando os outros com lisonjas, elogios. Até certo ponto pode funcionar, mas o que mais funciona é quando a pessoa tem uma vibração harmônica, fraterna, positiva. Então ela é naturalmente simpática, certo? Os outros sentem. Tudo bem?